Muito bom dia, nação. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E meus amigos, vai começar a maior competição da América do Sul, vai começar a Libertadores da América e o Flamengo vai estrear hoje às 7 horas da noite contra o Alcas. O Mengão deve ter mudanças na escalação, principalmente pelo fato de que na última partida contra o Fluminense o Flamengo praticamente teve muitas mudanças. Gabigol ficou na reserva, Everton Ribeiro também na reserva, e nós vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre a possível escalação do Flamengo. Será que Gabigol volta a ser titular novamente? E tem também o João Guilherme falando sobre a preparação dos clubes para a Libertadores da América e o grande favorito para conquistar o título da Libertadores 2023. Então chega aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino das notificações, pois assim sempre você estará recebendo todas as notícias do Flamengo. E também deixa aquele like maroto aí para você apoiar o trabalho do nosso canal. Agora faz o seguinte, vai rapidinho nos comentários e escreva o seu palpite para essa partida. Créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil e também SBT Esportes e João Guilherme, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Libertadores. Será que enfim a torcida do time fez as pazes com o Vitor Pereira? Será? Quem vai contar a reportagem? Quem fez a reportagem foi Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O rubro-negro começa a recuperar o orgulho pelo time. As vitórias sobre o Vasco na semifinal do Carioca e o Fluminense no último sábado melhoraram o ambiente no clube. Mas será que mudou também a opinião deles em relação ao trabalho do técnico Vitor Pereira? Cara, pra mim acho que tem que melhorar muita coisa ainda, né? Principalmente, hoje nós torcedores não estamos acostumados mais a ver o Flamengo jogar com 3 zagueiros. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para provar, né? Tá melhorando o time um pouco, ele tem colocado novos jogadores, tem dado chance para base. Depois do Fla-Flu, o Gabigol revelou que pediu ao técnico Vitor Pereira para voltar a ser centroavante e disputar a posição com o Pedro. Por isso, ficou no banco no Clássico. Mas o que o torcedor prefere? O Gabigol, o Pedro ou os dois juntos no time? Acho que tem que achar um jeito dos dois jogarem juntos. Porque são 2 artilheiros, né? A gente não pode perder. O Gabigol virou ídolo. O Gabigol, os gols mais importantes que teve dos últimos tempos do Flamengo foi quem fez, o Gabigol. O Pedro é melhor, só que quem eu escolheria pro meu time é o Gabigol, porque ele decide mais. Eu gostei daquele revezamento, né? O Gabigol parecia que estava um pouco cansado nos últimos jogos, então eu gostei desse revezamento. E eu sou apaixonada pelo Pedro, então eu sou suspeita para falar também. Nesta quarta-feira, o time estreia na Libertadores fora de casa contra o Alcas do Equador. Vitor Pereira inicia a caminhada em busca do tetra sem tanta pressão da torcida. Se Deus quiser, vai ser uma vitória boa, para convencer mesmo, para deixar o time preparado para a final de domingo. Acho que vai ganhar porque nos últimos 3 jogos, jogou bem diferente do que estava jogando antigamente. Irmão, ansiedade nas alturas, né, para buscar esse tetracampeonato das Américas. Estou embarcando agora às 1h da manhã, né, mas é um processo que está acontecendo no Flamengo, é um processo que os jogadores estão abraçando a causa e a torcida também. Mas o termômetro da torcida deve ser medido mesmo depois do próximo Fla-Flu. O título vai dar crédito ao Vitor Pereira, mas outro vice-campeonato pode ser o fim da linha. Se perder outro, cara, tem que sair, não tem o que fazer. Porque o time é o mesmo, né? Ele tem alterado e tudo, a gente vê que tem tentado, mas não tá indo muito certo. Muito bem, é isso. Boa tarde de novo, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Ô Vene, o Flamengo não divulgou a lista de inscritos nessa Libertadores. Você tem essa lista aí? A lista de inscritos eu tenho, consegui apurar nessa madrugada. São 50 jogadores, obviamente não vou parar aqui e ler os 50. Quem quiser ver, tá lá nas minhas redes sociais, @Vene Casagrande, só procurar lá. Mas, infelizmente, o Flamengo não divulgou. A gente não sabe o motivo. Acho que seria importante para o torcedor ficar ciente. Por exemplo, quais jogadores da base foram inscritos? Perfeito. Porque vários jogadores da base foram inscritos. Porque o Flamengo, não só o Flamengo, mas os clubes que estão disputando a Libertadores, tem que botar lá 50 nomes. Se você botar 36, você só vai poder ter 36 até o fim da competição. Isso já aconteceu com o Flamengo recentemente. Lembra a época de Covid?
Quando vários jogadores foram infectados, aí o que fazia? Não podia botar mais jogadores, porque só 36 estavam inscritos, estou dando um exemplo. Então, por isso que você bota 50, vários jogadores, se eu não me engano, tem jogador até do sub-15, então é importante o torcedor ficar ciente. Infelizmente, o Flamengo, até o momento, até iniciar o programa, não divulgou a lista dos 50 inscritos. Não divulgou, mas quem quiser conferir, @Vene Casagrande, em todas as redes sociais do Vene, é desse jeito que você acha ele, você vai ver todos os 50 jogadores. Agora, o Lucas Pedrosa, e aí é uma decisão do Flamengo, enfim, né, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu, como torcedora do Botafogo, quando tem uma competição, a primeira coisa que eu faço, como torcedora, como uma pessoa que consome futebol, porque é o que eu faço, eu vou direto na lista dos jogadores inscritos. Eu quero ver se aquele jogador que eu gosto da base está lá. Eu quero ver se o jogador que talvez não tem muita oportunidade, mas que às vezes eu gosto de ver entrando, se ele vai estar nessa lista de inscritos. Isso é legal. Para quem gosta de futebol, isso é muito bacana. E quando você tem uma notícia, um segredo, tipo assim, Lucas Pedrosa tá namorando, mas ele não conta quem é a namorada dele. Ele não quer contar. Ele cria curiosidade nas pessoas. Isso é natural. E aí, quando você cria curiosidade nas pessoas, existem pessoas que nasceram para descobrir as informações e apurar as informações. Se chama jornalistas apuradores, perfeito? Essas pessoas vão atrás dessa informação. Com muita precisão, com muita educação e com muita ética, vão atrás dessa informação, perfeito? Então, quando você não divulga uma lista, você abre a porta para alguém ir lá e divulgar essa lista. Sem dúvida, divulgar essa lista e não divulgar essa lista, mas também divulgar motivos para tal jogador não estar na lista. O torcedor gosta daquela mística da camisa, às vezes a lista da Libertadores ela tem camisas numerais diferentes dos próprios outras competições. E eu acho assim, cara, eu acho uma bobeira não divulgar a lista de relacionados ou de inscritos, porque ali é título de informação. Aquela lista ali, no final das contas, não vai mudar nada. Verdade. Você tomou uma decisão de escrever tantos jogadores e ponto. O torcedor vai debater em cima daquilo ali e tal, mas é uma coisa completamente normal. Porque aí, no caso, o Vene conseguiu descobrir. O Vene poderia estar correndo atrás de outra coisa até mais importante do que a própria lista de jogadores que estão inscritos. Por quê? Porque é uma coisa normal, que deveria ser normal. Deveria ser de qualquer clube de praxe divulgar a lista de relacionados, titulares, no caso, na escalação como fazem, a própria lista de inscritos. Eu acho que teria mais coisa pro Flamengo se preocupar do que ficar privando lista de inscritos. Vou te dar um exemplo. O Thiago Maia não embarcou desse jogo aí do Flamengo na estreia da Libertadores, né? que é amanhã. Por que ele não embarcou? O Flamengo não divulgou. Aí cabe nós, jornalistas, buscar saber por que ele não embarcou. Pode ser algo muito grave, mas não, nesse caso não é. É apenas uma virose e ele está sendo preparado para a final do Campeonato Carioca. E não divulgar uma lista desse calibre, desse jeito, que não vai mudar a tática de ninguém, tipo a escalação, uma lista, só beneficia uma pessoa. Sabe quem é? Vene Casagrande. Me dá a chance de apurar. Eu vou dar um exemplo lá do Corinthians. Mandou bem. Ô, Vene Casagrande, então o Flamengo já desembarcou em Quito, perfeito? Desembarcou. Foi tudo bem? Como foi esse desembarque? Tudo bem, tudo dentro do esperado. Eles vão treinar hoje, encerrar a preparação. E aí o Vitor Pereira vai decidir qual vai ser o time dele. Você não tem esse ainda, não? Não tenho, eu não tenho esse Você ainda. Ainda não se decidiu, né? Eu confesso pra você que das últimas vezes, quando me contaram, eu não acreditei. Eu achei que estivessem tentando, entre aspas, me ferrar. Você é muito esperto. Porque, conta pro pessoal. Era verdade ou não era? A do Gabigol era verdade, eu não acreditei. Eu falei, Gabigol banco, eu não vou acreditar nessa. O cara tá querendo me puxar meu tapete. Fez certo. Amigo, é melhor nessas horas, ó. Tira o time de campo. Se preserva. Se preserva. Falei, quer saber? Tô na praia, vou ficar aqui curtindo minha praia, que é a melhor coisa que eu faço. Mas enfim, sobre o Flamengo, aí o Vitor Pereira, a gente sabe, ele vai escalar o time conforme o adversário. Tem outro ponto também, é a altitude, né, Fernanda Maia? Sim. Vários jogadores sentem mais do que outros. Isso é normal, é ser humano. Meu corpo reage de uma forma e o seu corpo reage totalmente diferente. Então aí depende de uma série de fatores. Eu subo a serra, já fico mal? Imagina se eu fosse pra Quito. O ouvido já começa a doer. Eu já fico, ai meu Deus do céu, imagina pra Quito. Agora, ô Pedrosa, você que tem um HD aí no lugar do cérebro, o Vitor Pereira chegou a jogar na Libertadores, na altitude com o Corinthians, como treinador? Chegou a jogar sim. Chegou a jogar. E já jogou agora com Com o Flamengo também. Uma altitude leve, mas foi com o Flamengo. Não vou lembrar o time, mas chegou a jogar com o Corinthians, sim, se eu não me engano. Até o Vene que falou isso aqui. Sim. Que ele já tinha uma certa experiência. Porque assim, eu não sei se vocês reparam isso, mas treinadores que não têm, estrangeiros que não têm muita experiência no Brasil,
que é o caso do Vitor, como foi o Jorge Jesus, não havia treinado outras equipes por aqui e está chegando por pouco agora no Brasil. Algumas coisas fazem eles sentirem essa diferença. Uma delas é o calendário, né? Sim. A forma com que a gente organiza os jogos no ano, que são muitos jogos. Um time do calibre do Flamengo joga aí em torno de 80, 90 partidas por ano, por temporada. Isso é muita coisa. Uma outra coisa que assusta são essas viagens muito longas, né? Os deslocamentos muito longos, porque o Brasil é um país continental. E num caso de uma altitude dessa, isso é uma coisa, pensa só, que os caras não têm muita vivência nisso. Não. E você precisa ter estratégias físicas para jogar na altitude. O ambiente que eles mais encontram dificuldade lá, eu nem vou falar mais, mas muitas vezes eles pegam ambientes com -5, -10. Sim, isso é muito difícil na Europa também, para você jogar, principalmente para o jogador sul-americano. Então, assim, o técnico português vem para cá, também vai estrear a altitude, e eu já dei minha opinião aqui sobre isso. Entendo que seja uma cultura do país, o clube foi fundado ali, tudo isso tem a ver, o estádio, etc., mas tinha que ter uma regulamentação para um limite médico para que isso não prejudique os jogadores. Porque isso a gente está falando de respiração, de pulmão mesmo, de questão física, cara. E se esse cara não pode desempenhar a sua profissão da melhor maneira porque tem uma questão climática o impedindo, eu acho um problema muito grande, como a gente já viu vários e vários jogadores do Brasil sofrendo lá. A gente viu uma Copa do Mundo mudar a sua data por questões climáticas, né? Sim. Que foi a última Copa. Passou para dezembro por conta das condições climáticas, do calor muito grande no tempo normal de Copa, que geralmente é junho e julho. Eu tô com você, Pedrosa. Eu sempre falo isso por aqui no SBT Esportivo. Eu não acho justo. Eu não acho justo a altitude. Não é uma injustiça dupla. Porque quando eles jogam aqui, na altura do mar, eles não sentem como quem não está acostumado vai subir, sabe? Então eu não acho justo mesmo. Eu acho que muda o efeito da bola, o jeito da bola e mais, muda como condição de ser humano. Você sente respostas no seu corpo, não só falando de atleta, como ser humano. Então eu não concordo também. Como é que faz pra mudar, Fernando? Aí eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria rica, entendeu? Eu teria resolvido esse problema. Quem é pago pra isso que tem que pensar, não é isso, Venê? Exato. A Flá TV divulgou os bastidores da vitória do Flamengo com um papo dos jogadores no vestiário antes do jogo. Cadê? Pressiona uma, se não deu, pressiona outra que a gente vai roubar. Aqui roubar é gol. Pressiona eles. E com a bola a gente joga. Dá o máximo. Quem entrar no segundo tempo vai entrar a milhão, hein? Vamos lá. Todo mundo junto, pra cima deles, hein, caralho. Vambora. Esquece o juiz, esquece a provocação, pensa em jogar. Isso aí, fazer o nosso trabalho. Vai no máximo. Eu achei interessante, Fenê, e a gente tá conversando o ano inteiro aqui. Aliás, ontem um rapaz me mandou uma mensagem super grosseira no Instagram, e eu nem dou muito pago pra essas coisas, que eu logo apago e bloqueio, porque o Instagram é meu. Somos dois. E eu não quero gente chata perto de mim, tá? Eu não gosto do meu trabalho, não me segue. Mas ele falou, como é que você vai falar do Gabigol? Eu fiquei 10 minutos falando bem do Gabigol ontem. Elogiando. Eu tô o ano inteiro elogiando esse cara aqui, porque a gente tá comentando como que ele amadureceu. Essa imagem aí que tá na tela de vocês, e vocês viram o Gabigol e o Everton Ribeiro sendo os caras que mais falam, e o Gabigol mais ainda, isso foi antes do jogo começar. E naturalmente, obviamente, o Gabigol já sabia que seria banco. E mesmo assim, fazendo sua conduta de líder. Que foi o que ele se transformou com o passar desse tempo e com o que ele se desenvolveu dentro do Flamengo. Um jogador, eu não vou dizer completamente maduro, porque pelo nível de competitividade que ele tem, ele é um cara muito competitivo e eu gosto disso no futebol, às vezes isso passa um pouco do tom porque é normal, destempera um pouquinho, é do futebol isso. Mas um cara muito maduro, Venê. Acho que além desse discurso aí, pra mim, o que mais mostrou que o Gabigol amadureceu e muito nos últimos tempos foi a entrevista coletiva dele pós-jogo, quando ele explica o porquê foi reserva. Ali, pra mim, ele mostrou o nível de amadurecimento dele. Sabe por quê? Em outros tempos, a gente conhece o Gabigol. Ele ia dar uma entrevista falando assim, vocês têm que perguntar pro treinador porque eu fui reserva. Ou não ia dar entrevista, ou ia ficar fazendo cara feia no banco de reservas. Qualquer outra postura seria do Gabigol. Hoje, a postura dele foi de camisa 10 e de capitão. Verdade. De fato, o Gabigol tem que ser elogiado por isso. Para mim,
a entrevista, esse discurso dele pré-jogo, para mim, mostra o amadurecimento do Gabigol. E todo esse amadurecimento faz também a gente mudar um pouco a nossa opinião. Óbvio que só os idiotas não mudam de opinião, né, ô Pedrosa? E aí ontem eu perguntei pra você, pô, Pedrosa, mas será que ele vai aceitar sentar no banco de reserva? Você disse prontamente, sim. Se fosse há um ano atrás, a gente ia comentar o quê? Não, vai fazer beicinho, vai sair jogando a caneleira, né? A gente pensaria isso. Mas hoje não, a gente não pensa nesse Gabigol que ia ficar revoltado com uma atitude, com uma decisão do treinador. É porque esse Gabigol de 2023 é um Gabigol bicampeão da Libertadores, é um Gabigol bicampeão brasileiro, é um Gabigol que já tem um senso de pertencimento do que é o Flamengo muito grande. Então ele não tem mais pressão para mostrar que ele é o Gabigol, ele não tem mais pressão para mostrar, por exemplo, você tem que ser um ídolo, você tem que ser um líder. Ele já é esse cara. E ele tá conseguindo com esse senso de pertencimento passar isso para a torcida. Cara, independentemente da minha posição dentro de campo, eu vou estar sempre em prol e ajudando o Flamengo. Então acho que esse é o grande amadurecimento do Gabigol. Inclusive, quando ele fala pro Vitor Pereira que ele não quer mais jogar numa determinada função, para mim é amadurecimento também. Eu também acho. Sabe por quê? Não adianta ele jogar ali, exemplo, o Big Boss virar para você e falar assim, Fernanda, hoje você vai fazer uma função aqui e você não se sente bem nessa função. Naturalmente, você vai fazer aquilo com raiva, você não vai estar feliz, ou seja, o seu rendimento vai cair. E o Gabigol, ele mostra amadurecimento quando ele fala pro Vitor Pereira, mister, eu não quero mais essa posição, eu prefiro brigar por uma vaga com o Pedro. Pois bem, vai começar a fase de grupos da edição de número 64 da Conmebol Libertadores da América, a maior competição do continente. Uma competição diferente, cheia de armadilhas, traiçoeira, desafios, encarar a altitude, como teremos aí time brasileiro já na primeira rodada, tendo esse desafio, muitas vezes viagens longas, difíceis, pressão de torcida, gramados que muitas vezes não são o adequado, estádios acanhados, jogar a Libertadores é especial e é muito complicado vencer. O futebol brasileiro vem dominando a competição e pode estabelecer um recorde. Nunca um país venceu 5 Libertadores seguidas. E se acontecer isso esse ano, o Brasil será o primeiro a ter esse feito. Até hoje, Brasil, Argentina conseguiram aí sequências de 4 títulos na Libertadores da América. Mas nunca um país venceu 5 vezes seguidas. E cá entre nós, o Brasil chega de novo como favorito para ganhar a Libertadores da América. Nós teremos os times brasileiros estreando, a maioria, fora de casa, né? O Atlético Mineiro vai jogar em Belo Horizonte contra o Libertad, mas o Flamengo encara o Alcas, lá em Quito, no Equador. O Palmeiras joga com o Bolívar em La Paz. O Atlético Paranaense vai encarar o Alianza Lima, lá no Peru. O Internacional enfrenta o Independiente Medellín, né, lá no estádio Atanásio Girardot em Medellín. O Corinthians vai jogar contra o Liverpool do Uruguai e o Fluminense encara o Sporting Cristal em Lima. Pois bem, vou dar aqui os meus palpites. E lá no dia 11 de novembro, no final da Libertadores, decisão no Maracanã, você pode me cobrar, ou então ao longo aí de toda a trajetória. Mas vamos brincar de palpitar. Palpites da Libertadores da América. Os times que podem chegar ao título. Para mim, eu coloco 5 em destaque. Quais são eles? 4 brasileiros. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense. Eu acho que esses times podem chegar à glória eterna. Falta um, que não é brasileiro. Eu coloco o River Plate. O River é um time que eu acho que pode chegar e quebrar essa sequência brasileira. Times que podem também ir muito bem na competição, mas que não estão aí na lista dos favoritos. Eu coloco uma equipe brasileira que chegou à última final. Atlético Paranaense, isso aí, o Furacão de novo entra firme e forte na Libertadores da América e pode chegar muito longe. Acredito no Atlético Paranaense. Independiente Del Valle tem mostrado aí a sua força nos últimos tempos. É uma equipe também que merece respeito. É um bom time,
um time que está crescendo no futebol da América. Aliás, Atlético Paranaense e Independiente Del Valle são bem parecidos, né? O Atlético já tem um trabalho de muito mais tempo, mas eles são equipes emergentes no futebol da América do Sul e que estão se tornando realmente times da primeira linha do futebol do nosso continente. Corinthians e Internacional. Eu acho que o Inter pegou um grupo bom, um grupo em que ele pode chegar às oitavas de final. E a partir de aí, com reforços que vão chegando, Arangues, Campanharo, no meio do ano Ener Valencia e outros jogadores, o Inter pode encorpar e pode avançar e usar a sua tradição na competição para chegar mais longe. Mas acho que o Inter passará da fase de grupos. O Corinthians tem um grupo chato. Pega o Del Valle, pega o Argentino Júnior, tem o Liverpool do Uruguai. O Corinthians, para mim, é a grande interrogação brasileira nesta edição da Libertadores da América. E eu acho que, mais uma vez, teremos uma final brasileira no dia 11 de novembro, lá no Maracanã. Tomara que aconteça. Esse é o meu palpite, é o panorama, o que eu vejo, o que eu prevejo para a Libertadores da América 2023. Então é isso daí, nação. Mas aí vamos aqui analisar aqui o tema do João Guilherme falando sobre os favoritos da competição da Libertadores. Nós já tivemos aí praticamente duas zebras na estreia da Libertadores da América. Exatamente, como por exemplo a partida que aconteceu entre The Strongs e River Plate, deu The Strongs 3-1. River Plate perdeu, claro, a partida foi fora de casa, mas o River Plate já perdeu a primeira partida por 3-1. Tivemos também aí o Argentinos Júnior contra o Independiente Del Valle, né, que é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, e ele perdeu por 1-0 para o Argentinos Júnior. Então são duas zebras aí que são dois clubes aí que são fortes, né, na Conmebol Libertadores, que perderam já na estreia. Aí teve aí a estreia do Atlético Paranaense, que o João Guilherme falou, que pode surpreender, pode chegar aí na final, e já empatou a primeira partida com o Aliança Lima, do Peru. Teve também a partida do Independiente Medellín com o Internacional, que ficou também em 1-1. Né? Então o Internacional empatou fora de casa, e teve a partida entre Metropolitanos e Nacional do Uruguai, que ficou 2-1 para o Nacional do Uruguai, que aí não teve nenhum tipo de surpresa. Mas, meu amigo, a Conmebol Libertadores já começou com surpresa aí. The Strongs vencendo o River Plate, Argentinos Júnior vencendo o Independiente Del Valle, o Internacional empatando com o Independiente Medellín, o Atlético Paranaense empatando 0-0 com a Aliança Lima. Agora vamos ver como que o Flamengo vai estrear nesse início da Libertadores, na Conmebol Libertadores. O Flamengo vai buscar o tetra, na verdade, nesse ano, né? Vamos ver como que o Vitor Pereira vai escalar o nosso Mengão. Então, nação, muito bom dia para todos vocês. Eu agradeço você por estar aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, apoiar o trabalho do nosso canal. E também, se você não é inscrito e você torce para o Flamengo, vai rapidinho, se inscreva, ative o botão das notificações, porque aqui nós vamos trazer para você sempre o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? Então é isso daí, muito bom dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.